Olha, André, infelizmente, eu falo assim, nós temos esse problema da prática da nossa população que no problema não é de beber, lógico, fumar, beber, cada um se determina. Agora, o problema que nós vejamos é beber e dirigir. Agora, é mais um problema, porque nós vamos pegar, a questão da embriaguez, ela tem uma conotação, lógico, tem aquela questão do bafômetro, temos aí outras nuances para identificar ali os sinais da embriaguez, que a pessoa está sob o efeito de bebida alcoólica. Praticamente zerou agora a questão da permissibilidade que a pessoa poderia consumir bebida. E quando nós pegamos uma pessoa nessa situação, levamos para o distrito policial, é uma ocorrência demorada, que aquela viatura sai da rua, vai ficar ali horas com essa pessoa, vai fazer toda uma peregrinação, e enquanto isso, a população ali está sem a presença da viatura para patrulhar ali o quarteirão, a praça, onde quer que seja. Agora, é mais um encargo. Agora, o problema disso aí é questão de educação e de postura da própria comunidade, que, lógico, cada um se determina aí, eu vou consumir a bebida alcoólica, mas eu vou pegar um táxi, ou alguém vai dirigir para mim. O problema é que muitos bebem e vão dirigir ao volante, e estamos aí diariamente sendo levados, expostos a essa violência que os condutores embriagados se envolvem em acidentes de trânsito, tirando vidas inocentes. E como você salientou, a bebida não tem nada a ver com a beleza, com aquele corpo saudável que mostra duas pessoas que fazem um comercial da bebida. Aquilo não tem nada a ver, porque na verdade a bebida, ela, de forma usada imoderadamente, ela leva à destruição do ser humano, à degradação, à doença, ela leva à questão até da desestruturação familiar como um todo. Agora, comandante, uma coisa que me chamou a atenção, porque as leis no Brasil, elas são tão mal elaboradas, que, por exemplo, eu, antes de entrar no estúdio, eu fui escovar meu dente. E eu peguei lá a minha pasta de dente e tem lá uma quantidade de álcool. A lei, ela não poderia primeiro, por exemplo, aquele Cepacol que se usa para limpar os dentes, um bombom ou até mesmo alguns medicamentos contêm o álcool. Não seria melhor começar com aquela legislação colocando que aqueles produtos indicassem que existe uma quantidade de álcool? Vou explicar por quê, comandante. Há 4 semanas, uma senhora ela foi detida porque ela foi a uma festa de casamento e ela comeu ali 3 bombons que continham licor. Ela soprou o bafômetro, acusou o álcool, e o policial, ele não pode abdicar da função dele de cumprir a lei. Então, para o policial, ela estava embriagada. Aí depois foi provado que ela tinha consumido o bombom, não sabia que tinha o conhaque, essas coisas. Essas leis no Brasil não são muito mal elaboradas, não, comandante, porque agora a gente vai ter que ler tudo que a gente, medicamentos, pasta de dente, esse negócio, porque como é tolerância zero, qualquer quantidade de álcool no sangue já configura uma infração. Eu estou errado ao dizer que a gente começa do fim para o começo e deveria começar do começo para o fim, comandante? Olha, na verdade, André, nós estamos combatendo assim, já o produto final de toda essa situação. Isso. E muitas das vezes quem elabora a legislação não consulta aí outros segmentos para ver se aquilo não vai ter, igual a gente fala, vai resvalar em outros terrenos. Isso. E aquilo vai ser jogar todo mundo numa vala comum, ou vai ter que ter alguma observação, vai ter que ter aí um período de adequação, e muitas das vezes no clamor aí, porque aconteceu alguns casos de crimes e aí, acidentes com pessoas ao volante, e diante do clamor a pessoa simplesmente, vamos colocar rigor total e vamos partir para a repressão pronta e acabada. Isso aí é temeroso, como você salientou, tem essas situações aí dos bombons, de pasta dental, de outras substâncias. Só Sebacol, aquele negócio que você usou para clarear dente, que você acaba engolindo também. A pessoa sopra e acaba manifestando, né? Sim. Enquanto, na verdade, ele não se encontra embriagado. Agora, o policial, deparando com a situação dessa, é a versão da pessoa com o resultado técnico, prático lá do bafômetro, né, do etilômetro, na verdade, e aí a pessoa vai ficar numa situação complicada, vai passar ali, quebrar a sua rotina. Infelizmente, são as incongruências que a nossa legislação gera num país que muitas das vezes trabalha muito sobre o calor da emoção. É o caso lá do incêndio lá na boate no Rio Grande do Sul, que infelizmente ocorreu, e agora está todo mundo aí num desespero total. Nós somos o país dos
dos PAC, somos os países aí, não temos mecanismos de prever. Eu disse isso aqui a semana passada, lá no Rio de Janeiro, a Defesa Civil está recolhendo corpos e já está havendo novos deslizamentos e não para, né? A lição, ela nunca é aprendida, né? Nós estamos sempre um passo atrás das fatalidades, das tragédias, e aí o pessoal fala, cadê a polícia? Cadê isso? Cadê aquilo? Como se a polícia fizesse leis, né, comandante? Exatamente, porque nós temos que ter, a população, muitas das vezes, ela pensa, mas não tem necessidade de fazer isso. Nós temos que focar, como a meta principal da polícia é prevenir o crime, não deixar o crime ocorrer. Agora, nós temos que ter toda a estrutura, né, que dá suporte a isso, a legislação, os mecanismos de fiscalização e etc, etc, para contemplar, porque depois que o fato ocorre, aí o prejuízo já ocorreu. Exato. Agora, existem muitas situações no Brasil que ocorrem, que são perfeitamente evitáveis através do trabalho de prevenção, de fiscalização durante a implementação, seja o que for. Porque nós temos histórico de prédios que desabam por ser mal construídos, pontes, asfaltos, e a coisa vai por aí afora. Esse caso lá do Rio Grande do Sul que eu já citei agora há pouco, que poderiam ser evitados através de uma fiscalização séria, mas infelizmente nós somos o país do jeitinho. Enquanto isso estiver na nossa cultura, nós vamos continuar tendo esses casos que levam ao clamor público, mas antes de acontecer, ninguém quer ser fiscalizado, ninguém quer mudar a sua postura. Depois que acontece, nós rapidamente mudamos o nosso posicionamento. E agora aquela PEC 300, que valoriza o policial, está dormindo em berço ou em braço esplêndido lá no Congresso. Ninguém quer mexer, né, comandante? Isso aí, na verdade, é uma proposta onde melhoraria, né, até a capacidade de trabalho do policial, porque ele vai ser melhor remunerado, vai ter várias nuances aí que beneficia isso. Só que, infelizmente, ele fala, nada indica que aquilo seja urgente. O problema é que o urgente é aquilo que, a definição básica de urgência é aquilo que não foi providenciado a tempo, de forma analisada, de forma responsável, porque aí é emergência, é urgência, né? A pessoa, conforme a situação, ela não tem, ou faça aquilo ou morre, né? Não tem ou, a coisa vai acontecer o problema. Isso, muitas das vezes, nossa cultura não contempla essa questão de trabalhar com o aspecto preventivo. Nós esperamos o leite derramar para depois correr atrás do prejuízo. Comandante, eu agradeço muito e reafirmo a minha admiração pela postura, pela forma, porque muitas pessoas têm dificuldades em abordar alguns assuntos e o senhor não tem isso, né? O senhor é uma pessoa, é um cidadão acima de tudo, é um pai de família, é um exemplo para todos nós, e quando o senhor se disponibiliza a tratar desse assunto, que para muita gente aí é um assunto que deve ser guardado, preservado, não discutido, quando o senhor vem falar isso conosco, a sociedade se sente amparada, sente que a polícia é amiga do policial. Agora, policial está virando sacerdócio, né, comandante? Olha, infelizmente é o seguinte, porque a nossa sociedade, né, ela é fruto do contexto. E muitas das vezes atribui à polícia um papel que não seria bem dela. Tem vários outros níveis que deveriam ter atuado e aí evitado que a criança fosse abandonar a escola e virasse um criminoso e entrasse no mundo da droga, e tem todo um processo aí por trás, e acaba quando ele delinque e cai na mão da polícia. A polícia não vai reverter esse período de educação dele, porque a polícia trabalha com o aspecto da prevenção e a repressão. Mas, infelizmente, quando chega nesse ponto, a polícia acaba sendo a última tábua de salvação da sociedade, para que a nós é dada a responsabilidade de evitar que o crime ocorra, prender o criminoso, ele sai roubando, ele vai preso e volta de novo, e a coisa vai gerando todo esse conflito social, e muitas das vezes a polícia militar e a polícia civil e os outros órgãos de segurança acaba sendo a última barreira para tentar manter aí uma convivência civilizada razoável, porque muitas coisas deixaram de ser feitas que antecedessem a eclosão dessas situações. E para finalizar, comandante, a gente tem uma matéria aqui e eu queria que o senhor falasse sobre isso. O pessoal, muitas pessoas reclamam das blitz, aonde os policiais estão usando aquela espingarda calibre 12 e alguns fuzis armamentos mais pesados. Nós temos uma matéria ontem que um cara foi preso com AR-15, um fuzil de guerra, fabricação norte-americana. É uma resposta para as pessoas, né, comandante, de
como as nossas fronteiras são frágeis, como a legislação é frágil e como o armamento ele entra no Brasil de uma forma muito tranquila, muito fácil. Aí como é que um policial militar com revólver 38 ou com uma pistola, ele vai enfrentar um bandido com um fuzil AR-15, comandante, com poder de destruição inimaginável? Como é que o senhor viu uma situação dessa? Olha, André, é o seguinte, ali a postura do policial no bloqueio, quando está fazendo a blitz, as abordagens, aquele armamento ali que ele está utilizando é justamente para que o cidadão comum não tenha que ter esse armamento. O cidadão tem que ver naquele policial ali que ele representa a proteção, a segurança da comunidade como um todo. Porque nós estamos vendo aí hoje em dia coisas esquisitas correndo mundo afora e no Brasil não é exceção. Nós tivemos aquele maluco dentro do ônibus com explosivo. Isso. Que se explodisse ia causar um prejuízo muito grande. Quer dizer, são situações imprevisíveis hoje. Esse rapaz aí é um bandido contumaz, já tem uma carreira criminosa vasta, que é ladrão de banco, vive com homicídio, etc. Isso. Com uma arma dessa, ele com uma arma dessa em um local que tem uma grande concentração de pessoas, com aquele quantitativo de munições ali, ele faria realmente uma tragédia, uma calamidade de proporções inimagináveis. Agora, o policial ele tem que estar preparado para defender a sua própria vida, a sua segurança e a da comunidade. Como você salientou, um armamento com poder de fogo inferior aí, o revólver, a pistola ou qualquer outro armamento que não se equivale a essa R-15, porque a polícia tem armamentos que rivaliza com aquele armamento. Só que tem que estar ali ostensivo, porque não vem não que nós damos conta de dar a resposta. Essa é a linguagem que se fala. Na verdade, nós não queremos usar aquele armamento. Porque a mensagem é, nós estamos preparados, se você não cumprir a lei e resolver agredir a sociedade e atirar contra os policiais, você vai ter a resposta na altura que você está pedindo. Ele que está pedindo. A prova disso é que ele estava lá com a esposa, uma criancinha que acertou uns estilhaços de projeto, que ela tirou com a pistola 9mm também, uma arma de uso restrito das Forças Armadas, das polícias, contra a viatura várias vezes, e ele estava com a esposa e uma criança de poucos meses. Quer dizer, hoje nós temos essa presença desse cidadão no nosso dia a dia e no nosso meio. Isso, nós não desconhecemos isso não. Como você salientou, armamento desse circula aí o Brasil, entra através das fronteiras e acaba sendo empregado, obviamente, na mão do criminoso, para cometer o crime. Aí o cidadão se sente ofendido, até mesmo intimidado, quando esse armamento está na mão de um policial preparado. Agora, quando está na mão de um bandido, aí o cidadão ele não pensa que a responsabilidade é do nosso Congresso Nacional, que até hoje não criou uma força-tarefa para fechar essas fronteiras para entrar essas armas, né, comandante? Exatamente, a legislação é muito branda. Eu falo, daqui a uns dias aquele criminoso vai estar solto. Pode demorar alguns meses para ele, porque a situação dele é um pouco complicada, ele já tem várias passagens, ele vai ficar um pouquinho mais. Mas que vai ser solto, vai. E aí quem impede ele de novamente ter acesso a esse armamento? Outro armamento, obviamente, esse vai ser apreendido. Quer dizer, o policial, ele é uma pessoa que está tecnicamente preparada, cônscio das suas obrigações com relação ao porte desse armamento, como deve utilizá-lo. O cidadão jamais será alvejado pela ação de um policial desse. Tanto que aqui em Goiás nós não temos históricos de balas perdidas que, de forma irresponsável, muitas vezes no confronto. Ali o bandido para cá, mas policiais atirando a esmo de forma inconsequente, nós não temos esse histórico. Quer dizer, os nossos policiais, graças a Deus, nós estamos num contexto que ainda não ensejou um conflito igual acontece em outros estados aí, e o nosso policial está preparado, capacitado a portar esse armamento e fazer o uso dele dentro de técnicas e de normas que exigem essa posição, mas sempre preservando a vida tanto do cidadão e muitas das vezes do bandido. Nós não queremos matar o bandido. O bandido é que nos agride, não obedece à norma e entre o polícia e o bandido, ou o cidadão de bem da sociedade que vai ao bandido, infelizmente. Ok. Comandante Queiroz, mais uma vez eu agradeço muitíssimo pela gentileza, pela disponibilidade. Eu sei que o senhor está trabalhando, está em operação, está dentro da viatura conversando conosco ao celular. Eu agradeço muitíssimo por essa consideração que o senhor tem por nós e a gente aqui vai continuar com essa corrente de fazer com que os nossos deputados e senadores endureçam contra os criminosos para que a polícia possa trabalhar. Então eu agradeço muitíssimo pela gentileza do senhor e peço que Deus abençoe toda essa corporação, abençoe o senhor, para que nós tenhamos sempre uma polícia viva e respeitada. Obrigado, meu comandante.
Obrigado, André. Boa tarde. Igualmente. Comandante Queiroz conversando, a realidade ela é essa, né?